Você não é Product Manager, você é garçom, garçonete de funcionalidades, anota pedidos, leva para a cozinha, entrega no prazo, sorri e pergunta se está tudo certo. Precisamos de relatórios customizáveis. Você anota e vai lá desenvolver. Precisamos de integração com SAP urgente. Anota. Dashboard em tempo real. Anota. Filtros avançados. Anota. Ou seja, seu roadmap virou cardápio e você virou atendente. Todo mundo pede, você entrega, ninguém está satisfeito e você não entende por quê. Porque no fundo, você transformou sua área de produto numa feature factory, uma fábrica de funcionalidade sem propósito, sem estratégia, sem valor real e o pior, você se tornou o chefe, a chefe de produção dessa fábrica. Então eu vou contar um caso de uma PM que eu conheci em um evento da área, né? Só para mulheres, e ela relatou o seguinte caso para um grupo de pessoas que estavam conversando durante o intervalo. Eu achei super interessante e deu super match aqui com o nosso papo, né? Era um produto SaaS para RH, e aí eu vou meio que mesclar aqui com as palavras dela, tá? Ela falou, era um backlog infinito, né? Precisa de campos customizáveis, eles entregavam, né? Falta exportar para PDF, eles entregavam. Onde está o gráfico de pizza? Eles entregavam. Integração com o Slack, enfim, né? E aí, segundo ela, havia se passado em 18 meses 47 features novas, né? O time estava esgotado, o produto complexo, né? Inclusive para sustentar um produto assim dessa magnitude, os usuários satisfeitos, né? Métricas boas, churn baixo, histórias de sucesso, né? História de sucesso, né? Até que um cliente novo cancelou na primeira semana e saiu com um feedback devastador, né? Assim, ela comentou que as pessoas ficaram assim em choque, assim, né? O produto faz tudo, mas não resolve nenhum problema específico muito bem. Segundo ela, foi quando caiu a ficha, né, que eles estavam entregando desejos e não resolvendo dores. O produto virou canivete suíço digital, tem de tudo, mas não é excelente em nada, né? E o pior, eles descobriram que, ao analisar mais profundamente, eles descobriram que 70% das features eram usadas por menos de 10% da base. Imagina, 70% das features utilizadas por menos de 10% da base. Ou seja, eles construíram um monstro de complexidade para satisfazer minorias vocais, podemos dizer assim, né? Então, o produto completo, segundo ela mencionou, era inferior ao primeiro MVP de 2 anos antes. Então, a reflexão que fica é mais features, menos foco, mais opções, menos clareza, mais funcionalidades, menos valor, né? Então, Feature Factory é uma epidemia silenciosa no mundo de produtos, de fato, né? Então, principalmente quando o time de produto ainda não tem uma maturidade ideal para ir contra esse movimento, né, de Feature Factory, né? Então, vamos entender como que a gente chega nessa armadilha, porque de fato é uma armadilha para profissionais de produto e não só para os profissionais de produto, mas para a empresa como um todo, né? O primeiro sintoma que você mede sucesso por output, não por outcome, né? Então, quantas features entregou no trimestre? Quantos story points fechou? Story points são métricas de fábrica, não de produto, né? Então, porque fábrica, factory, pensa em volume e produto pensa em impacto, né? Segundo sintoma aí, confunde demanda com necessidade. Então, alguém pede uma feature e você entrega, mas nunca pergunta por que você precisa disso. Simples, uma pergunta simples, por que você precisa disso, né? Às vezes é um workaround para problema que você deveria resolver na raiz, mas, enfim, você vai simplesmente atender a uma gambiarra e não resolver o problema na raiz, né? O terceiro sintoma, o roadmap vira Tetris de requests, né? Então, o comercial pede integração, o atendimento ao cliente pede dashboard, o marketing pede um analytics, e você tenta encaixar tudo como se fosse um quebra-cabeça. O resultado é que vira um produto sem coerência, né? Então, o quarto sintoma, e é aqui que está o veneno, né? Digamos assim,
Feature Factory é consequência de um PM sem visão de produto, sem uma maturidade ideal, né? De lidar com solicitações, sem construir confiança. Então, quando você não sabe para onde está indo, qualquer feature parece fazer sentido, sabe? Além da falta de visão ou da miopia em relação a esse produto que você está construindo, né? Você também não tem a maturidade. Então você meio que vai deixar a vida me levar. Então você vai anotando os pedidos e vai descendo para o time para executar. Então você vira refém de fato dos pedidos porque não tem critério próprio para dizer não, né? E aí a gente chega no quinto sintoma, que é stakeholders, eles aprendem que você é vending machine, né? Parece pesado falar isso, mas na verdade é isso, eles aprendem isso. Então eles começam a inserir requests, recebem feature. Insere outro pedido, recebem aquela feature que solicitou. Então o processo ele vicia todo mundo. Eles param de pensar em problemas porque você para de pensar em soluções, né? Você não faz as perguntas certas, você não diz o não corretamente, você não no momento certo. Ou seja, eles, repito, eles param de pensar em problemas e você para de pensar em soluções, né? E por último, o Feature Factory ela é a ilusão de produtividade, né? Porque você mantém o time ocupado, os sprints cheios, a velocity alta, parece que está tudo funcionando até descobrir que o que você está construindo é um castelo de cartas, né? Que ele é complexo por fora, sensível, delicado, né? Mas vazio por dentro. Então, como é que a gente consegue sair da Feature Factory e voltar a ser um Product Manager, né? Algumas sugestões dolorosas, mas eu acho que são super necessárias. A primeira delas é parar de aceitar requests, pedidos descabidos, assim. Aceite problemas, né? Então, quando alguém pedir uma feature, pergunta que problema isso resolve. Se não conseguir, minimamente faça essa pergunta, né? Então, se eles se não conseguirem articular o problema, o pedido tem que voltar para o final da fila. Né? Se o solicitante, o stakeholder, não consegue articular qual o problema resolveria, né? Qual é a dor, onde dói, o pedido volta para o fim da fila. Não tem sentido. Né? A segunda sugestão é audite seu backlog agora. Quantos itens são soluções sem problema claro? Né? Quantos são pedidos que você anotou no automático? Tá? E aí, deleta 50%, dói, mas liberta. Tenho certeza que pelo menos liberta e vai te fazer uma higienização do seu backlog, que vai te ajudar a realmente ter mais propósito e impacto, levar mais propósito e impacto para o seu produto, tá? A terceira sugestão é estabeleça tema estratégico por trimestre, tá? É uma sugestão. Então, no Q1 é sobre onboarding, todo request que não melhora o onboarding fica para Q2, digamos assim, né? Normalmente isso é muito atrelado quando as empresas trabalham com OKRs, né? Isso funciona super bem, né? Então, é uma sugestão interessante, né? Porque aí o foco, porque aí, nesse caso, o foco força escolhas, né? E escolhas geram clareza, né? Isso é fundamental. A quarta sugestão é mude estratégias de entrega para métricas de resultado. Então, em vez de entregamos 12 features, reduzimos time to value em 40%, né? Ou seja, meça impacto, de fato, né? A quinta sugestão é crie uma prática de descontinuação. Claro, se isso fizer sentido para o seu contexto, tá? Mas a ideia aqui para cada feature nova, identifique uma antiga que você pode matar. Como que você vai identificar qual o critério? Aí você vai decidir de acordo com o seu contexto. Ninguém está utilizando, não é utilizada há mais de não sei quantos X tempos, então, enfim, está gerando muitos problemas em produção. Enfim, gente, eu acho que vale aqui, nessa sugestão, vocês entenderem quais são os critérios que sustentam essa estratégia de descontinuação para cada nova feature que entra, né? Aquela velha história, cada roupa que você compra, você retira algumas do guarda-roupa e doa, né? E você vai fazendo essa troca saudável. É mais ou menos esse conceito. Porque, no final das contas, o produto não é só sobre adicionar, é sobre editar também, né?
Então, a curadoria aqui ela é mais importante que a própria criação, tá? A sexta sugestão aqui é aprenda a dizer não com propósito. Então, não vamos fazer isso porque não alinha com nossa visão de resolver X para Y. Sabe? Acho que quando você aprende a dizer não sendo sustentado por uma razão de ser, né? Não é birra, né? É estratégia. Então, acho que esse olhar é muito importante para começar a desconstruir essa cultura de feature factory, tá? Então, a última sugestão questione se você está construindo produto ou plataforma, né? Porque produto resolve problema específico muito bem e plataforma permite resolver vários problemas razoavelmente, né? Então, duas estratégias completamente diferentes. Você precisa ter essa clareza para poder caminhar pelo caminho correto, tá? Então eu te pergunto algo simples, né? Se você removesse 70% das features do seu produto hoje, ele ainda resolveria o problema principal dos seus usuários? Porque a ideia aqui é se o core do produto é forte o suficiente, mesmo sem a maior parte dos penduricalhos, né? Ele continua cumprindo sua função essencial, né? Como, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp ele poderia perder stickers, aquelas figurinhas animadas, status, enfim, em algumas outras funcionalidades, mas se ele mantivesse enviar mensagens de forma rápida e confiável, ainda resolveria o problema central a qual ele se propõe, né? Porque no final das contas, gente, usuários não se apaixonam por funcionalidades, né? Eles se apaixonam por problemas que você resolve de forma simples e eficiente. Então, acho que pensar se estamos criando um produto centrado em um problema real e bem resolvido é super importante. Ou a gente está caindo na ilusão de que mais features é igual a mais valor, né? Acho que é um ponto bem interessante para se pensar, se refletir, sabe? Observar o seu dia a dia e refletir sobre isso. E aí, no final das contas, eu acho que a mensagem final, meio provocativa, meio clichê, digamos assim, mas ainda assim válida, pare de ser garçonete, garçom, né? E volte a ser um masterchef aí do seu produto, para tentar ao máximo, aos poucos, diminuindo essa cultura de feature factory que não agrada uma parte, mas desagrada outras, e no final das contas é ruim para todo mundo, tá bom? Acho que é isso por hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.